Olá, boa tarde a todas, a todos e a todes. Me chamo Elton Soares Gomes e vou apresentar para vocês o artigo, abre aspas, Cadê as bichas pretas nas salas de aula? Fecha aspas, cultura visual, ensino de artes visuais e possíveis contribuições pedagógicas. Um artigo escrito por mim e pela professora doutora Luciana Borri Nunes. Aqui eu apresento da onde surge essa pesquisa, né? E destaco que é um recorte da dissertação que estou desenvolvendo no programa de pós-graduação associado em artes visuais, o FPB, o FPE, em nível de mestrado. E a pesquisa tem como título os processos de ensino-aprendizagem em artes visuais, a arte contemporânea da bicha preta e suas contribuições na construção para a educação dissidente no Triângulo Crajubá. Essa pesquisa, ela dialoga com as contribuições da cultura visual, dos estudos decoloniais e das dissidências sexuais e de gênero. Aqui é a estrutura do nosso artigo, né, dividido em 6 tópicos. Começo a minha apresentação com a introdução, que intitulo de Insurgências, né, e trago esse fragmento do artigo que diz assim: como um olhar crítico e reflexivo das imagens pode colaborar para as discussões de gênero e sexualidade e questões étnico-raciais nas salas de aula, né? É uma pergunta que lançamos, né? E vamos desenvolver no decorrer dessa apresentação e desse artigo. O próximo tópico, Cadê as bichas pretas na sala de aula? Começa essa apresentação trazendo esse fragmento. O uso do termo bicha, escrito com X ao invés de CH, se dá por compreender que é uma ação de militância, sendo um ato político de reconhecimento ao corpo bicha preta. É um fragmento do meu trabalho de conclusão de curso, desenvolvido no curso de licenciatura em artes visuais, aqui da Universidade Regional do Cariri, URCA. Voltando um pouquinho, e também essa questão surge, né, dessa bicha com X a partir das violências que tive nas experiências educacionais, na minha educação escolar, né? Então, sempre que eu era violentado pelos meus colegas com xingamentos no muro da escola, escreviam a palavra bicha com X ao invés de CH. Então, pego essa palavra e dou outro significado, né? Trago outras questões para essa palavra, né? Então, me empodero, retiro dessa conotação pejorativa e trago como empoderamento. Aqui eu trago um trabalho que eu realizei juntamente com os alunos, né, a partir do conceito de identidade, e para falar um pouco sobre família, sobre organização familiar, né? E a partir dessa imagem, né, desse exercício, refletimos como é organizado, né, como é estruturado o pensamento de homem e mulher, né, de família, né, e dentre outras coisas. Trago esse fragmento, né, é um texto escrito por Maria Macedo e Jaqueline Rodrigues, que ela diz assim: corpos são marginalizados por não corresponderem às expectativas de normalidade registrada em cartório ao nascerem. Né? Isso aí já para falar um pouco sobre esses corpos que desviam dessa norma, sexo, gênero e essa norma racial que existe na nossa sociedade. Levei para dentro da sala de aula um trabalho da Cachel Vitorino brasileiro, para trazer um pouco sobre as questões de sexualidade e gênero e questões raciais dentro do meu papel docente, né, das minhas experiências nos estágios. Aqui é um trabalho que desenvolvi, né, enquanto pesquisador. Uma foto performance de Alex Souza, que é um homem trans. É um trabalho que faz parte do educativo do projeto Corpo, Gênero e Sexualidade para Que Te Quero. Outro trabalho que faz parte desse mesmo projeto é esse trabalho do Caju Lambert, que é uma bicha etnorracializada, residente aqui na cidade do Crato. Aqui mais 2 trabalhos dessa mesma composição. E trago de novo essa pergunta: cadê as bichas pretas na sala de aula?
né, para refletirmos, né, onde estão essas corpas, onde estão esses artistas, essas artistas, né, que se colocam como bichas pretas em sala de aula. Aí, dentro desse artigo também trago, nesse tópico, as contribuições das ciências sexuais de gênero, de ciências sexuais e de gênero, e da cultura visual no ensino de artes visuais. E digo, né, e destaco que ancora essa pesquisa em uma abordagem decolonial e queer, pensando na educação a partir de experiências que foram historicamente subalternizadas. Aí eu trago o pensamento de Miss Coase, né, para apontar onde e qual caminhos trilhamos nessa investigação. Né? E também trago outro fragmento para pensar a cultura visual, onde Luciana diz que a cultura visual estuda as manifestações culturais de grupos sociais que tiveram ou ainda têm, por um longo período de nossa história, suas vozes silenciadas pela supremacia de grupos considerados hegemônicos. Que grupos são esses? Homens, cis, héteros, brancos e cristãos. E o último tópico do nosso artigo, antes das considerações finais, é esse, interpretações preliminares, compartilhamentos e relatos pedagógicos, né, onde aponto e destaco que a troca de experiências pedagógicas tem sido um instrumento poderoso ao pensamento da docência para as questões tão relevantes e, ao mesmo tempo, difíceis no âmbito escolar. Levar esses assuntos para a sala de aula ainda é muito difícil, dado que os professores não têm formação, né, alguns professores não conhecem sobre essas questões, né, e não levam, né, então pude perceber que na análise que fiz, dos materiais recebidos, ainda há uma inexistência dessas discussões em sala de aula. E, porém, ainda é trabalhada as questões étnico-raciais, mas sem uma criticidade, né, então não tem uma discussão crítica sobre essas questões de raça dentro do ambiente escolar. E, por fim, termino com a consideração final, diálogo com Silva, quando ele diz assim: nesse sentido, concluímos que as representações de gênero, raça, classe, nação contidas no currículo devem ser subvertidas, desconstruídas e desturpadas. Termino com uma leitura do livro Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, onde Grada diz assim: a criança é forçada a criar uma relação alienada com a negritude, já que os heróis desse cenário são brancos. E as personagens negras são personificação de fantasias brancas, apenas imagens positivas. Eu quero dizer, imagens positivas e não idealizadas da negritude, criadas pelo próprio povo negro, na literatura, na cultura visual, podem desmantelar essa alienação, né? Esse entendimento construído que somos seres inferiores, esse entendimento que não devemos estar em sala de aula, que nossos trabalhos não devem ser consumidos, né, dentro da disciplina de artes. Então, essa pesquisa traz para reforçar que o ensino de artes visuais ainda passa por dificuldades em relação a essas discussões, que não abre espaço, né, mas com o passar do tempo, com as transformações socio-históricas que estão acontecendo, se faz cada vez mais necessário que essas discussões entrem em sala de aula e que esses professores e essas professoras, essas secretarias de educação, essas corregedorias regionais de educação, tragam essas discussões para dentro da sala de aula, para dentro do currículo do ensino de artes visuais, e que a educação seja transformadora, né? Que ela transforme a vida de sujeitos e sujeitas, de bichas pretas, né? Que estejam enquanto alunas, enquanto alunos, enquanto professores e professoras. E aqui tem algumas das nossas referências que utilizamos para construir essa pesquisa e construir o nosso artigo. Por fim, né, deixo aqui nossos e-mails, o e-mail da professora Luciana, para caso alguém queira entrar em contato e queira contribuir com a nossa pesquisa. No mais, um beijo, espero que todo mundo se encontre bem, vacinado, vacinada, com saúde, e a militância, o ativismo continuaremos vivas
militando contra esse governo genocida e essa política de extermínio da população LGBTQIA+, e racializada.